Boa noite, muita boa noite a todos vocês que estão aqui nos acompanhando diretamente do nosso canal aqui do YouTube. Nessa noite temos mais uma live do nosso bate-papo TFG, para que a gente possa continuar desvendando e desmistificando, né? Como a gente disse lá na primeira live, para vocês, aquele bicho-papão que todo mundo acha que é o grande TFG, né? O TC, TCC, aí vai de acordo com qualquer da nomenclatura que as faculdades de vocês usam, mas enfim, aquele famoso trabalho que todo aluno de arquitetura, né, e urbanismo tem que entregar no final do curso. Nessa noite, nosso tema vão ser sobre os projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo, ou seja, que tema escolher, o que é tema mais fácil, tema mais difícil, mais complexo, existe esse nível de conversa? Isso é cabível de ser dito, né? Existe um tema que é mais complexo que o outro, que é mais fácil do que o outro? Gente, não tenho certeza, né? Então, quem vai contar isso para a gente, para começar essa conversa agora, é a nossa professora Tércia. Seja bem-vinda, Tércia. E o professor João também, que são os Olá, feras aí do tudo urbanismo, certo? planejamento urbano, paisagismo. Então, eles que vão aí nos contar. Pessoal, existe tema complexo, tema difícil, tema fácil ou não? E aí? Então, Neto, quem vai, João? Eu ou você? Vai, pode ir. Primeiras damas. A complexidade nos projetos urbanos, nos projetos da arquitetura paisagística, no planejamento urbano e regional, acontece muito mais que no projeto de arquitetura. Porque a gente, quando trata da questão urbana, a gente não está tratando de um elemento só, né? A gente está tratando de uma complexidade de elementos, de uma interação de elementos e de um sistema. Então, a tendência a ter uma complexidade no desenvolvimento do projeto é maior do que no projeto de arquitetura. Enfim, mas, de qualquer maneira, tanto a complexidade quanto a facilidade, se é esse o antônimo da complexidade, né, vai também daquele tema que o aluno escolhe, né, do assunto específico a ser tratado, da dimensão do projeto, da dimensão da quantidade de envolvimento que existe dos elementos que vão ser trabalhados no projeto. Então, existem algumas condicionantes que vão facilitar, né, esse desenvolvimento do projeto. Mas, de qualquer maneira, os projetos de urbanismo, de arquitetura paisagística e de planejamento urbano, eles tendem a ser um pouco mais complexo do que os projetos de arquitetura, né? Principalmente pelo fato de não ser um elemento edifício, apesar que os elementos edifícios são complexos em si. Mas quando a gente trata de urbanismo, a gente trabalha com outros elementos. E quando que a complexidade maior acontece? Quando a gente envolve um elemento chave nisso tudo, que é o ser humano, né? É o cidadão do uso do espaço público que está sendo projetado. Então, dizendo, a partir disso, sem te cortar, João, mas deixa eu aproveitar só o gancho da Tércia, eu vou deixar para você essa pergunta, então. Então, pelo que a Tércia disse, é algo mais complexo, mas ainda eu insisto em perguntar para vocês, se é mais complexo, é mais difícil ou não? Dificuldade está associado com complexidade? Nem sempre, e aí, né? João? Nem sempre. Na realidade, você está mexendo... O projeto urbano mexe com pessoas, até se disse isso, entendeu? Não é uma família, uma residência, você mexe com uma cidade. Ou uma região, que aí vai ampliando esse tamanho de intervenção. Eu costumo dizer que é o seguinte, um projeto de arquitetura é uma foto 3x4, um projeto urbano é um outdoor, né? Só para falar em dimensão. Agora, é lógico que você não vai projetar uma cidade inteira, nem num TFG cabe isso, né? Não é essa a proposta. Mas o legal do TFG na área urbana é que você pega trechos da cidade e trabalha esses trechos. Isso é que é legal. É uma praça, é um parque, é um pedaço da legislação urbana, né? Nem sempre, aí vai das escolas, nem sempre você precisa apresentar um projeto do ponto de vista do desenho.
né? Uma legislação urbana não deixa de ser um desenho escrito, certo? Quando eu falo, por exemplo, da lei de uso e ocupação do solo, ela está desenhando o que eu posso ou não posso fazer. Então, eu falo de uma complexidade quando os alunos resolvem fazer parque. Esse eu diria que é o tema mais difícil de fazer, né? Porque o parque envolve muita coisa. Envolve uma pesquisa bem feita. Não é o que você quer, é a população envoltória quer. Percebe? Eu vou dar um exemplo. Nós vamos, uma época atrás, num trabalho, quando eu dei aula na Universidade de Taubaté, a gente pegou para fazer num exercício que chamava Clínica de Urbanismo, né? Para fazer uma praça em São Sebastião, cidade de São Sebastião, que tem praia, litoral norte, que era o único trecho de praia que ainda não tinha sido invadido. Pois bem, ao conversar, a gente tinha uma ideia do que fazer. E ao conversar com a comunidade local, né? E quem era essa comunidade? Pescadores, e resolveu conversar com as crianças. Aí que deu nó. As crianças queriam pista de skate. E aí você falava, gente, pista de skate, né? Para quem não tinha nada, então eles querem uma coisa mais complexa, é uma pista de skate. Ok, projetamos. E os pescadores pediram uma outra coisa que foi muito legal. Não iluminem a praça, porque vocês afastam os peixes, e o peixe é o nosso ganha-pão. Então, quando eu falo isso, de projeto de praça não, de parque, né? Principalmente parques, ali era uma área enorme, quase 1,5 km de área para poder ser sido projetada, tem essa complexidade. Então, é um tema que não dá para chutar. Quando eu falo chutar, eu vou fazer isso que eu quero. Não é bem o que você quer, é o que a população do entorno quer. E por isso a dificuldade. E, Tércia, João, será que as nossas convidadas de hoje chutaram? Ou será que elas tiveram uma percepção do todo? O que vocês acham? Vamos chamar elas para elas contarem essas coisas para nós? Só elas terem. Eu espero que sim, né? Apesar, uma foi nossa aluna, né? Está formada, mas tem, né? As duas, a outra foi da Tércia, não foi minha. Mas a Poliana... Por favor, Tércia, tenha foi a nossa honra aluna de chamar... Mas ela soube desenvolver o que ela propôs. Então vamos por ordem alfabética, vamos chamar a Giovana. Giovana Parra, arquiteta urbanista. Oi, boa noite. Boa noite, Giovana. Seja bem-vinda à nossa live. Obrigada. Giovana, você viu o nosso papo aqui, né? Uhum. A gente começando a conversar a respeito de como são complexos os temas de urbanismo, diferente dos temas de arquitetura. Giovana hoje também é professora, né, Giovana? Sim. Passou aí pela pós-graduação, fez mestrado, doutorado, e hoje está atuando como professora de urbanismo também, né, Giovana? Nem parece, né? Mas agora em agosto fazem 7 anos, quando eu entrei no IMESB. Então, vamos lá, Giovana, você quer se apresentar? Sou arquiteta, né? Urbanista, eu sou doutora em engenharia urbana e atualmente sou professora na Unip, aqui em São José do Rio Preto. Dou aula de projeto de urbanismo e paisagismo e conforto ambiental. E oriento o TCC também, né? Que é o nosso problema, né? E o medo, né, da maioria dos alunos é o projeto urbano, né? Que muitos não querem ir para a área de urbanismo realmente porque eles acham que vai ser muito difícil, muitas questões de legislação, que precisa entender, né? Aprender. E não é mentira, né? A gente tem que entender bastante disso para poder trabalhar com projeto urbano. Mas o meu projeto, eu acho que para mim foi muito gostoso fazer ele. Na época, assim, lógico, tive dificuldades, e até porque o meu era um dos únicos, né, da área de urbanismo da minha turma. Então eu não tinha muito com quem trocar ideia, né, para se desesperar junto.
né? Que o meu desespero era um pouco diferente do desespero dos outros, assim. Mas foi uma experiência muito boa, né? Fazer o TFG nessa área, né? Mas o meu foi mais na área de planejamento urbano, né? Porque foi um plano de mobilidade urbana para São José do Rio Preto. Não conta ainda não, calma. Não vai Conta não, Giovana. Ainda Vamos chamar a Poliana para sofrer junto com você, então, agora? Então tá. Oi, boa noite. Oi, Poliana, seja bem-vinda. Oi. Sou Poliana, sou ex-aluna da Tércia e do João. Adoro cidade, adoro urbanismo, adoro... Trabalhei no CAL durante 9 anos, né, em outra área, e agora atuo em outra área completamente diferente da arquitetura, mas ainda apaixonada pelo que eu estudei. Então, sabe, a gente queria saber de vocês, a gente começou a falar um pouco sobre essa questão da complexidade do tema, e eu queria até fazer essa pergunta para vocês sobre, né, o tema de vocês, para vocês contarem um pouco o que foi o tema e como é que vocês chegaram nesse tema. Eu queria colocar em pauta uma discussão antes disso, que é assim, que a gente observa, né, é que existem poucos, Giovana falou sobre isso, existem poucos trabalhos de TFG, né, principalmente nas escolas que a gente tem conhecimento, né, não vamos generalizar, porque a gente não conhece todas as escolas, mas na grande maioria dos cursos de arquitetura e urbanismo, a grande maioria dos alunos tendem a ir para a área da arquitetura, do projeto arquitetônico, né? E o projeto de urbanismo, planejamento urbano, ele fica num segundo plano para os alunos, a menos que seja alunos que realmente gostem do assunto e que se envolvem com o assunto, né? A gente teve um aluno, inclusive, em Araras, né, na UNAR, que ele falava assim para a gente, não dá para ser só arquiteto, tem que ser arquiteto e urbanista, né? Ele não gostava de urbanismo de jeito nenhum e tinha que passar por isso. E aí, numa coincidência da vida, ele saiu da faculdade e arrumou um emprego numa prefeitura, na cidadezinha onde ele morava já, né? E aí, uma vez encontrei com ele falou para mim, falou assim, eu não esqueço de você, ainda bem que você deu aula para a gente e cobrava tanto da gente, que hoje, pelo menos, eu busco lá aquelas informações para poder atuar, né? Então, a gente não consegue fugir do espaço urbano. E o que a maioria das pessoas não consegue entender, né, dos alunos, e depois de formado que cai a ficha, é que quando a gente desenvolve um projeto de arquitetura, nós estamos necessariamente mexendo com o urbano. Então, nós estamos trabalhando com um elemento urbano que vai estar inserido num contexto urbano, que vai estar inserido numa cidade, né, que vai fazer parte da vida das pessoas. Então, eu queria que vocês falassem um pouco assim, sobre o tema de vocês, podemos começar pela Giovana, e como que vocês chegaram nessa decisão, né, desse tema. Bom, o tema, na verdade, como eu fiz estágio, né, na Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo aqui em São José do Rio Preto, quase 2 anos, então eu já tinha, né, bastante contato, né, com essa questão da cidade, do urbano, era uma área que eu gostava muito, né? E eu via essa questão que Rio Preto estava crescendo muito, o trânsito estava ficando, né, cada vez mais caótico, problemas em relação ao transporte público, e aí eu acabei indo trabalhar numa indústria que era no lado oposto da onde eu morava, então eu atravessava a cidade todos os dias para ir para o serviço, então eu via, né, aquela muvuca de gente, e na hora de ir embora também, às vezes eu tinha que ir para a faculdade direto, e como que isso estava sendo uma questão mesmo na cidade, assim, né, de muitos acidentes, muito congestionamento, muitas pessoas reclamando em relação ao transporte público, e aí e também a questão da acessibilidade, e tinha acabado, né, de ser aprovada a lei sobre o plano de mobilidade urbana, que ela foi aprovada em 2012, e eu fiz o meu TFG em 2013. Então, esperava-se, né, que as cidades com mais de 20 mil habitantes, elas precisassem, né, desenvolver os seus planos de mobilidade urbana aí nos próximos anos.
Então, foi essa questão que me fez escolher esse tema para o meu trabalho. Esse é o microfone. João quer falar alguma coisa sobre isso, já que foi da área de transporte, João? Não, é interessante, né? Eu acho que ela é a segunda aluna, não foi minha aluna, mas que trata desse tema, né? Nós tivemos um caso de um aluno no Barão de Mauá, que fez a mesma coisa em Ribeirão Preto, né? E foi interessante também. Ele foi um que deu feedback também, falou, olha, se não fosse esse trabalho que eu fiz na área do urbano, também foi trabalhar numa prefeitura, abriu o leque, ou seja, o legal, eu costumo falar uma coisa que a turma não gosta muito, mas eu falo, eu não tenho vergonha de falar. Eu falo que aquele que se dedica ao urbanismo, ele também é um bom arquiteto. O inverso não é verdadeiro, né? Por que eu falo que não é verdadeiro? Porque é um tal de fazer coisas. A Tércia foi feliz em falar assim, a arquitetura, ou seja, várias ocupações em lotes vão montando uma cidade, certo? Que é isso que monta essa cidade. E aí o que acontece, né? Muitas pessoas fazem, muitos arquitetos, colegas nossos, projetam alguns equipamentos, ou seja comercial, de serviços, indústria, e não dão bola para a cidade. É um tal de dane-se a cidade, entendeu? E aí a gente vê essas coisas que acontecem. Por exemplo, a Giovana falando, eu precisava pegar um ônibus para ir trabalhar, depois ir direto para a escola. O transporte, ele é um sistema que pode te dar um desenvolvimento profissional ou não. Nós estamos falando de cidades do interior, que 500, 600 mil habitantes, né? Agora, você pega as capitais, a coisa complica muito. Quer dizer, se você leva 2 horas para ir trabalhar, 2 horas para voltar, esquece, você não vai estudar mais, né? É mais ou menos isso. Então, é legal tratar desses temas, né? Que é o sistema viário, que é o sistema de transporte, o uso e ocupação do solo. Isso é muito legal, né? De você entender como é que funciona essa lógica toda. Então, a gente vê, por exemplo, vou instalar um hipermercado no lugar tal, né? Será que é o melhor local? Eu conheço só uma empresa no Brasil que pede análise urbana para fazer implantação de hipermercados. Chama-se Carrefour. Que contrata escritórios mais da área de urbanismo para fazer as análises urbanas. E ver quais os impactos que ocorrem e como eu posso sanar. E eles se propõem a fazer algumas obras, ou seja, eles pagam essas obras, que é diferente de muitos outros lugares. E esses estudos, quer dizer, vocês fizeram, a Giovana fez transporte, né? A Poli vai falar dela já, que também é uma área extremamente interessante. Causa isso, né? Essa oportunidade de ter uma cidade legal, né? O que a gente sempre defende é a cidade para todos, né? Independente de qualquer outra questão. Fala aí, Poli, você. Tem uma pergunta para a Poli depois, surpresa. Eu fiz, meu tema é regularização fundiária. Eu fui, durante o curso, me apaixonando pelo urbanismo e eu acredito que no 3º ano eu já tinha decidido que alguma coisa relacionada a isso eu faria. E eu lembro, em uma aula, foi apresentado o livro do Nabil Bonduque, Origens da Habitação Social do Brasil, e eu fiquei encantada com isso. Eu falei, preciso fazer alguma coisa relacionada a isso, e assim, a escala é gigantesca, né? Por isso que assusta. O urbano assusta justamente por isso, pelo tamanho e as suas implicações, a complexidade. E, juntamente com os professores, eu fui selecionando, diminuindo isso tudo até chegar na regularização fundiária, depois também de uma aula que foi falado sobre
as favelas do Rio de Janeiro, e aí eu comecei a olhar diferente para esse espaço, né, na cidade, assim. E a gente, no meu percurso diário, eu não tinha, não era comum, né, passar por favela. E eu descobri em Ribeirão Preto uma área que futuramente, hoje, né, na verdade, já tem um condomínio de alto padrão, onde era a entrada da favela que eu trabalhei na época. E é complexo de qualquer forma, eu acho, mas não necessariamente difícil, porque quando a gente gosta do que a gente está fazendo, fica prazeroso, né? A pesquisa fica prazerosa, a solução, buscar a solução, a gente assim, a gente vai lendo, vai se descobrindo e vai entendendo que é possível. Eu concordo plenamente com a Tércia quando ela diz da cidade. Não tem jeito de fazer uma coisa sem estar incluído no urbano, né? E isso reflete na vida de todo mundo, não tem outra forma. Pegando o gancho do que vocês estão falando, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é assim, quais foram os aspectos mais difíceis ou mais fáceis que vocês encontraram nessa jornada aí do TFG de vocês? Quais são os fatores que mais complicaram? Chegou um determinado momento e você não vou dar conta, não consigo essa informação. Como é que foi isso? Olha, eu estava, na época, eu estava fazendo, eu estagiei também na Secretaria de Planejamento. E aí, a minha dificuldade era realmente ter algumas informações de levantamento de dados. Porque, na verdade, a gente acha, vou fazer o trabalho de regularização fundiária, ok, mas até onde eu vou com isso, né? A gente tem que também entender, a gente tem que pôr um limite. Ok, isso está inserido na cidade, mas eu tenho que saber até onde eu vou trabalhar. Eu vou ter que fazer um trabalho de reurbanização, ok, mas todas as implicações desse trabalho, eu tenho que colocar um limite, porque ele vai crescendo, e eu posso até desenvolver a casa, se eu quiser, eu posso, né, trabalhar com várias coisas. Mas o levantamento de dados, por exemplo, dados das favelas na época, em Ribeirão Preto, não tinha muita coisa, sabe? Quantas pessoas moram ali, né? O que elas fazem, se elas trabalham próximo, os deslocamentos, se elas estudam também, as crianças, né? Como é que se distribui todo o dia a dia ali da favela. Isso era bem complicado, né? Foi bem difícil. E a Giovana? Eu acho que também essa parte de coleta de dados. No meu caso, eu precisei descobrir, né, quantas pessoas, por exemplo, eu fiz uma proposta no meu projeto, né, do plano de mobilidade, que teria o VLT e também teria a parte do transporte do ônibus, né? E o VLT, ele também faria ligação com cidades daqui do entorno, porque usaria a linha do trem. Então, a proposta era englobar também como essas pessoas que vêm das outras, porque Rio Preto as pessoas vêm para trabalhar, vêm para ir no médico, vêm para estudar, é a cidade polo aqui da nossa região, né? E muitas cidadezinhas em volta, elas são cidades dormitórios. Então, eu tinha que entender qual que seria esse volume de pessoas também que utilizavam o transporte público para vir, né, todos os dias para São José do Rio Preto, e se elas também usavam o circular da cidade interna aqui, tipo, o número de pessoas, quais eram as regiões que mais precisariam ter os mini terminais, né, no caso, ou os terminais maiores que eu criei, e os dados, né, nessa época, 10 anos atrás, a gente está falando, eles não eram assim disponibilizados online, né? Que a gente entrava no site e tá lá, né?
quantos usuários tem essa linha de ônibus? Eu tive que bater de porta em porta, né, de cada uma das empresas que ia para a região de Monte Aprazível, que ia para a região de Catanduva, que ia para a região de Guapiaçu, né, para todos os 4 cantos, né, e mais dentro da cidade, né, então teve que ser um trabalho assim de bater de porta em porta, né, para entender isso, de pedir mapas na prefeitura, mapas mais atualizados, dados. Eu acho que essa foi uma parte complicada. E outra parte foi isso que a Poliana disse também, que é delimitar, porque cada vez o meu trabalho teve muita parte de leitura, né? Para entender toda essa parte de legislação, os tipos de transporte, como que eles funcionavam. E aí eu não sabia, chegou num ponto que, tipo assim, eu vou chegar num ponto que eu vou projetar os terminais, ou eu vou ficar só num mapeamento, num plano, meu trabalho vai ter que ter maquete, não vai, sabe? Foi uma coisa assim. Aí minha orientadora foi tipo assim, calma, foi me cortando, né? Porque senão não ia ter fim, né? O trabalho. Mas deu tudo certo. Tá, escuta, e assim, vocês se lembram qual foi a decisão mais difícil no TFG de vocês? Em que momento que vocês tiveram que fazer esse recorte, ou dizer, eu vou parar aqui? Como é que foi esse processo de produção de vocês, a metodologia que vocês usaram para desenvolver o trabalho, além dessa busca de informações, né? Em campo, é um trabalho de campo muito grande, é uma leitura muito grande, né? Mas teve algum momento, assim, de decisão para dizer, é isso que eu vou fazer? Ou Sim, isso já era uma coisa esperada na cabeça Não de vocês? teve, porque quando a gente, nas orientações, né, as ideias as possibilidades são inúmeras, né, e a gente tem que, eu acho que a partir do momento que a gente se apropria do tema e tem a certeza do que é isso, a gente consegue ir recortando até chegar nesse limite. Mas, no meu caso, por exemplo, regularização fundiária, ok, é um instrumento, Estatuto da Cidade, você vai lá e eu tive que estudar o Estatuto todo para saber qual instrumento eu poderia aplicar naquele local para poder dar o direito de posse para as pessoas. E aí, assim, vou fazer, eu cheguei só na escala de lote. Eu não quis avançar, de fazer uma proposta da moradia. E aí foi onde eu fiquei na dúvida, vou até o fim ou paro por aqui? E aí, esse momento foi crucial, assim, para o meu trabalho, né? E eu parei ali, porque eu achei que entrar na habitação já ia fugir do meu... Já ia ser outro TFG. Outro TFG, exatamente. Aí, Poliana, mas você conseguiu responder a grande pergunta, que é o problema que nós temos no Brasil. O problema é a terra. Exatamente. Né? Resolvendo a terra, a habitação se resolve. Né? Basta ver os exemplos de algumas cidades satélites em Brasília, quando surgiram, né? Que o governo deu lote para um monte de gente. E aí você andava por essas cidades satélites e as habitações eram subnormais, ou seja, era feita de papelão, de folha de zinco, ou seja, era o que dava para eles fazerem. Mas eles não tinham um grande problema. A terra estava resolvida. Sim. Que esse é o mote, né? Então, na hora que, por exemplo, seu projeto chega a esse ponto, ao resolver a terra, como você falou, acabei nos lotes, eu diria que é uma solução. E o caso da Giovana também, quer dizer, que do ponto de vista da pesquisa é um pouco mais complexa, quer saber qual é a demanda de passageiros, qual é o horário, se tem um movimento que a gente chama pendular, ou seja, começa a entrar num ponto, aí podia falar, eu vou fazer terminal, né? E aí fica a pergunta, será que precisa de terminais? Né? E aí começa a complicar a coisa. Mas o legal é vocês pegarem o problema, que é isso que a gente
gostaria até de estar passando, e falar, há uma solução, há uma entrada em que eu posso estar propondo alguma coisa, né? Se for falar um sistema de transporte inteiro de você projetar, é para uma equipe multidisciplinar com um monte de gente, entendeu? Agora, você pega caso Poliana, peguei uma área, cheguei no lote, resolveu. A Giovana, peguei um sistema e decidi que preciso de algumas coisas, tipo terminais, está resolvido a proposta em si. Pode não ser a melhor? Pode, mas é uma proposta, né? Que acho que é isso que o urbano traz, né? De entender a cidade, de promover uma melhor qualidade de vida para as pessoas, né? Para você ver, eu não vi até agora, olha que eu tenho uma boa quilometragem de TFGs, né? Poucos TFGs, pegando na área da área urbana, que tratam, aí pegando transporte, pegando resolução fundiária, que trata, por exemplo, de como as pessoas se comportam na cidade, né? Isso é um tema legal, né? Posso até falar, bom, qual pessoas? Vou pegar o pessoa com deficiência, vou pegar o idoso, né? Vou pegar a criança. Então, acho que esses temas são legais de trabalhar na cidade também, né? Então, para aqueles que têm medo do urbano, o urbano não engole ninguém. É muito pelo contrário, ele te dá grandes oportunidades de ampliar o seu campo e o seu campo de conhecimento, né? E aí eu tinha uma perguntinha para a Poliana, que depois eu passo para a Giovana, que é o seguinte: Poli, você se formou arquiteta, trabalhou no CAL, conviveu com um monte de arquiteto ali, né? E foi para outra área. Muito legal isso. A pergunta: o que a pesquisa do TFG que você fez, a sua formação como arquiteto, te ampliou para você se dar bem em outras áreas? Uma das dificuldades, além da delimitação de área, até onde ir, a parte de pesquisa, leitura, é extremamente importante durante o TFG. A gente não faz um TFG sem estar na biblioteca. E, assim, foi algo que inesquecível para mim no início, que eu falei, olha, meu tema é esse, orientador escolhido, vamos lá. Qual é o primeiro passo? Ele falou, me segue. Me levou na biblioteca e me deu 10 livros. 10, só 10 para começar. Isso eu estava quase no final do 4º ano, porque eu já sabia o que eu queria. Era urbanismo. Ele me deu 10 livros, falou, férias, vai se divertir nisso. Então, assim, e é algo que a gente tem que cultivar durante todo o curso. Porque se não chega no 5º ano, você se vê com 1 milhão de coisas para ler, pesquisar, você se desespera, né? Porque é muita coisa. Então, eu acho que o hábito da leitura, da pesquisa, né, em livros que o orientador vai te passar com certeza, me trouxe a capacidade de trabalhar em outra área tranquilamente, pelo fato de saber que, tendo uma bibliografia, eu consigo, né? É fácil, a gente vai e outra, além de ler, escrever. E isso é fundamental, porque eu vi que no TFG, o desenvolvimento do texto me trouxe uma maturidade intelectual muito rica hoje, né? Para eu poder executar as tarefas que eu executo em outra área. Então, eu achei fundamental aproveitar esse momento, né, do TFG para se formar também enquanto pessoa, né? Não só como profissional. E a Giovana, fala para a gente, Giovana, qual foi o momento mais difícil da decisão de fazer o encerramento do teu trabalho, de tomar a decisão e falar assim, esse vai me dar o 10 no meu trabalho? Que momento foi esse, Giovana?
Bom, assim, eu fui fazendo, né? Eu ia tendo eu ia pesquisando, escrevendo e fazendo e desenvolvendo os mapas, e a minha orientadora, ela ia ficando doida, né, comigo, porque cada semana eu entrei assim de verdade, né, no trabalho, e ela falou para mim que eu tinha que parar. Não foi assim algo que eu falei assim, não, eu vou parar agora, porque eu não parava, né? Eu gostei tanto do que eu estava fazendo que eu achava que eu podia ir mais, né? E aí o momento mesmo que fez assim, eu realmente caí na real de que não dava para continuar, que eu não ia ter perna, né? Para isso, tem um mosquitinho chato aqui. Que eu não ia ter perna para continuar, foi que eu vi que já estava chegando, né, o período da entrega. E os meus colegas que estavam fazendo o projeto de arquitetura estavam começando a fazer as maquetes deles. E eu estava lá terminando de escrever o meu texto, né, formatando tudo e tal, e eu me deparei que eu não tinha maquete. Que eu não tinha nada assim físico, não tinha nada em 3D para apresentar, né? E aí eu cheguei e eu falei assim, gente, mas como assim, né? Eu não tenho maquete, precisa. E aí eu cheguei para minha orientadora e eu comecei a fazer, porque eu tinha um projeto de uma rua compartilhada dentro desse meu plano todo. Então, o que eu pensei? Eu vou fazer o projeto 3D de algumas partes do que eu estou pensando ali para o meu plano de mobilidade. E aí eu comecei a fazer a volumetria da minha rua compartilhada e levei para ela. Ela falou assim, para! Já deu, já acabou o seu trabalho. É isso, você vai ficar só nas diretrizes, no plano, né? Então, eu fiz mapeamentos de onde seriam os terminais de médio porte, os mini terminais integrados com os que já existiam na cidade, as linhas de ciclovia e onde teriam corredores exclusivos de ônibus. E fiz diretrizes para o VLT integrando a região, que hoje é a região metropolitana. Então, e também essa questão de algumas vias compartilhadas na cidade. Parou nisso, né? Eu fiquei mesmo em mapas e diretrizes. Não cheguei a desenvolver propriamente projeto urbano, né? Então, foi ela que me brecou nesse sentido. E como que isso tudo te ajudou, te motivou a você hoje ser professora, Giovana? Isso para você foi a base disso tudo? O que você acha? Eu acho que assim, até na pergunta anterior, depois eu fiquei refletindo, mas eu acho que tudo também começou quando eu fiz iniciação científica, que foi até antes de eu fazer, foi junto com o estágio, mais ou menos, na Secretaria do Meio Ambiente. E eu gostei desse lado mais da pesquisa, né? De pesquisar, de ir atrás, de entender esses problemas urbanos, né? E então isso me deu junto, né, a iniciação científica para o TFG, isso embasou, né, todo esse processo de pesquisa, de leitura e que facilitou na hora de eu prestar o processo do seletivo do mestrado, né? Então, que eu sabia que era algo que eu tinha essa afinidade e foi muito bom. Só que hoje, como professora, às vezes eu vejo, né, o quanto a gente, como aluno, às vezes deixa de prestar atenção em coisas tão importantes, né, que na época, às vezes, a gente acha que não vai usar, né, ou que, isso daí não vai fazer falta, né, e aí depois, né, quer dizer, a gente está atuando, ou está fazendo projeto, ou está dando aula, a gente tem que correr atrás, né, e tem que estudar de novo, né, então o professor, ele continua estudando sempre, né, então, para mim, eu falo que foi essencial todo esse processo, né. A Giovana acabou de responder uma pergunta aqui do nosso chat, né, do pessoal perguntando aqui qual é a dica que ela deixa aí como professora e como aluna. Acho que ela acabou de responder essa pergunta, né? Na verdade, a gente, quando volta a estudar para fazer um mestrado, doutorado, a gente volta a ser aluno, né? Então, não acaba nunca esse ciclo, né?
Tem mais uma perguntinha aqui, nós vamos ter uma novidade aí no Rudá, que a gente vai começar a dar dicas sobre leitura, né? Dicas sobre filmes que contribuem tanto para o TFG e na vida profissional da gente, né? Tem bastante experiências aí legais que a gente vê, né? Para um fim de semana, curtir uma série, tem várias coisas legais acontecendo que tem tudo a ver com a nossa profissão. Então, nós vamos começar também dessas dicas. Então, vocês duas já estão convidadas a nos dar dica de leitura que vocês utilizaram aí no trabalho de vocês, né? Eu gostaria, assim, desse papo que está muito legal, e estou bastante feliz, assim, de ver, né, duas alunas com tanta maturidade falando sobre isso tudo. Assim, eu queria colocar uma coisa para quem está nos ouvindo, né? A gente começou falando da complexidade do tema dos projetos relacionados à questão urbana, e a gente está falando aqui de regularização fundiária e estamos falando aqui de um plano de transportes. Então, isso são exemplos, né? Se a gente fosse colocar todo mundo aqui, com cada um com um tema relacionado à questão urbana, não caberia na nossa sala, né? Então, assim, eu gostaria só de citar alguns exemplos para quem está nos ouvindo, que está esperando alguma inspiração para uma escolha de projeto, né? Acho que além daquilo que Giovana e Poliana estão falando, da paixão delas aí pelo tema que elas escolheram, né? Eu poderia listar, mas aqui a questão também dos projetos urbanos diretos relacionados ao loteamento, ao projeto de cidade, ao projeto de intervenção urbana, né? De reurbanização, requalificação e assim por diante, os projetos do sistema viário, projetos de ciclovias, quer dizer, tanto tema relacionado a isso tudo, e todos eles, de alguma maneira, não deixam de lado essa questão complexa que é o envolvimento de todo mundo que vai usar, né? Eu acho que a grande complexidade disso tudo, além da questão da quantidade de elementos, são as diversidades de uso e as diversidades de expectativas que as pessoas têm sobre aquele projeto, né? O João falou bem isso, não é para uma família que nós estamos fazendo projeto, é para uma cidade, com pessoas com desejos completamente diferentes uma da outra, né? Com necessidades diferentes uma das outras, com perfis, com faixa etária, com escolaridade, enfim, as pessoas são diferentes, a diversidade da cidade é complexa, e a complexidade dos projetos urbanos está relacionada a essa diversidade complexa que é né, esse ambiente urbano. Fala, Neto, chegou agora para nos trazer um recado? Eu voltei, estava ali nos bastidores, ouvindo vocês, né? Imaginando, né, esse sofrimento. Tô brincando, né? Claro que não é um sofrimento. No ponto de vista, assim, né, como pesquisador, né? Já passei por pós-graduação, assim, ficou muito claro depois dessas duas lives aqui que nós fizemos, a primeira sobre temas de projeto de arquitetura e a segunda sobre o projeto de urbanismo e paisagismo, que, pelo que assim, eu entendi que a complexidade, realmente, né, ela passa a ser diluída se você realmente se debruçar sobre os livros, se debruçar sobre as fontes de pesquisa, né? Tanto a Poliana quanto a Giovana deixaram bem claro isso para nós aqui, né? Assim como também os nossos convidados da semana passada. Qualquer tipo de projeto, né, independente da sua dimensão, né, esse embasamento teórico é fundamental, né? Então, eu fico muito feliz em ouvir isso delas, né, dos outros nossos convidados já passaram por nós, e é o que eu sempre passo para os nossos alunos, né? Estudem, leiam, né? E eu sempre digo, conhecimento nunca é demais. A gente pode perder tudo na vida, menos aquilo que a gente leu, né? Então, assim, aquilo que entrou aqui, fica. Então, eu acho que com isso, Tércia, eu retomo aquela minha pergunta que eu fiz para você lá no começo, né? Se o complexo é difícil. Não, não é difícil, né? Realmente não é. Porque o complexo, ele só é um grande aglomerado de informações, né? Que você passa a ter um pouco mais de cuidado na hora de lidar com elas, né? E distribuir essas informações, seja ela num projeto desenhado, num projeto escrito, como o João trouxe, né? A questão de uma lei, ou de um plano de mobilidade, as diretrizes que a Giovana colocou.
Então, assim, no meu ponto de vista, eu acho que difícil só existe para quem não lê. O difícil só existe para quem não tem informação. Então, meu recado, né, para o pessoal que está nos assistindo agora, é exatamente esse. Não tem difícil, né? Tem simplesmente a sua omissão de leitura, a sua omissão de busca de bases de informação. E já aproveitando essa questão de informação, né, vou pedir desculpa aqui para o João e para a Tércia, mas eu vou dar um spoiler, né? Nós vamos continuar, nossas próximas lives vão ser exatamente sobre isso, sobre a estrutura do TFG e logo em seguida sobre essas fontes de pesquisa. Então, pessoal, vocês que estão nos assistindo, se vocês gostaram, né, dessa explicação desses 5 convidados que nós tivemos nessas 2 últimas lives, né, é exatamente, continue conosco agora, para vocês entenderem de onde essas informações vêm. Aí vocês vão perceber que realmente a dificuldade é zero, né? E que a complexidade, aí eu vou pegar o que a Giovana falou, acaba virando algo super gostoso, porque você não quer parar. Você quer continuar, porque você passa a ter domínio sobre o seu projeto, domínio sobre aquilo que você está fazendo, né? Então, fica aqui o meu convite para que todos vocês continuem nos acompanhando. Não deixem de nos acompanhar também no Instagram, no @Instituto Rudá. Aqui no YouTube, né, como todo mundo faz, ativa o sininho, curte aí embaixo, né, para que vocês se mantenham aí informados e notificados, para que não percam nenhuma novidade nossa. A Tércia já contou essa próxima novidade que nós temos também. Nós vamos lançar daqui para frente, né, publicações, posts no Instagram sobre livros, filmes, artigos, documentários, para que vocês também tenham isso como uma base de informação. E olha que coisa bacana, né? Você se informar assistindo Netflix, por exemplo. Ou então você está ali no ônibus, né? Está no metrô, pessoal das capitais. Por que não colocar um vídeo do YouTube muito mais informativo, em vez de assistir um vídeo do TikTok? Vai assistir um vídeo informativo do YouTube, tá? Não que TikTok não tenha informação, tem muita informação também. Nós vamos para o TikTok logo mais, tá? Não com dança, tá? Mas com informação. Aí a gente vai convidar nossos convidados para ir para o TikTok fazer dancinha com a gente também. Todo mundo vai dançar. Eu queria falar uma coisa só, para quem, principalmente quem está nos ouvindo. O TFG é o último trabalho que você faz antes de receber o seu diploma. Então, ele tem uma importância, né, como sendo o último trabalho, e esse trabalho tem que ser feito com muita vontade. Eu acho que a Giovana deu o exemplo que ela não conseguia parar, né? A Polly falou, olha, eu cheguei no lote e estava querendo partir para a habitação. Realmente não dá, é muita coisa. Mas tem que ter essa vontade da pesquisa, entendeu? E tratem isso como o final, sabe? Ou seja, é a cereja do bolo, sem dúvida nenhuma. É sofrido? Para quem não pesquisa, não tem vontade, é. Para quem gosta, para quem tem vontade, vai atrás da informação, gente, é uma delícia você ver. E aí a gente tem muita experiência, eu, a Tércia, o Neto também tem. E quando o aluno apresenta o seu trabalho para uma banca, né, é um tal de cair no choro. É verdade, cai no choro, assim, que a gente não sabe se é de alívio ou de alegria. A gente entende que é de alegria, né? Chega, mas esse é legal. Esse é um momento muito gostoso do TFG. Eu só queria completar o que o João está falando, dizendo que a gente fica muito feliz de ver quando um trabalho é feito com esse carinho, com essa dedicação, né, e que a gente olha o trabalho e fala, nossa, que legal, né? Isso, para nós, como professores, é um presente maravilhoso. A gente não gosta de reprovar aluno, a gente gosta de dar 10 para o aluno, né? Então, a gente gostaria muito que a grande maioria dos alunos também se envolvesse como vocês se envolveram nos trabalhos de vocês. Eu acho que foi bastante valioso, né, a participação de vocês, bastante valiosa a participação de vocês. Fico muito agradecida a vocês terem, né, aceitado o nosso convite para participar hoje. Se preparem que serão chamadas novamente, né, já estão convidadas previamente.
E eu acho que para a gente fazer o encerramento, eu só queria saber lá do Neto, que eu não estou vendo, se a gente tem perguntas para responder, Neto. Tem alguma coisa ali no nosso chat? As perguntas eu fui colocando aqui, né? Eu vi que no Instagram tem algumas perguntas no direct, mas daí essas informações, essas perguntas eu vou encaminhar para a Poliana e para a Giovana, e depois a gente posta, né, e responde diretamente para essas pessoas lá, né? Então vocês não vão ficar sem respostas, tá bom? As respostas sempre são enviadas para vocês, então fiquem à vontade para usar todos os nossos meios de comunicação, né? Instagram, YouTube, tá? Não se esqueçam, né, aqui no chat tem, mas façam a inscrição de vocês no nosso grupo de WhatsApp, e a conversa fica muito mais dinâmica. Então foi criado um grupo exclusivo, né, do Bate-Papo TFG, onde vocês também receberão novas informações a todo momento lá. Gostaria aqui, então, de agradecer a Tércia, ao João, por mais uma vez, né, estarmos juntos aqui nessa sexta-feira. Agradecer do fundo do meu coração a Poliana e a Giovana. Meninas, muito obrigado, tá? De verdade mesmo. Foi muito esclarecedor e é muito bacana que todo mundo veja que grandes profissionais também foram estudantes, que também sofreram, né? Também tiveram as suas dificuldades. Então, gostaria de pedir que vocês deixassem as mensagens finais de vocês para quem está nos assistindo. Giovana? Eu? Primeiro. Bom, gente, eu acho que o tema ele tem que ser algo que você realmente goste de fazer, porque é um ano ali que você vai estar se dedicando a esse tema, né? Então, é algo que vai exigir e ele tem que ser prazeroso, né? Porque se for algo que você não gosta, depois você não vai acabar se dedicando da forma que deveria. E é onde a gente vê que muitas coisas, né, às vezes acaba não dando tão certo. E a parte, eu acho que o urbanismo, né, é um pouco do que a Poliana tinha falado também, ele abre a gente para ser um cidadão, né? Então, quando a gente trata dessas questões urbanas, nós começamos a ver as relações das pessoas na cidade, né? E muda a gente como pessoa, né? Faz a gente olhar para as situações do dia a dia de outra forma. Então, é muito legal. Eu não tenho como não ser a favor dos temas de urbanismo. Obrigado, Giovana. Ana? Obrigada pelo convite também. Foi muito bom participar com vocês. Muito obrigado. Concordo com a Giovana que, né, um ano de dedicação a gente tem que amar para não ficar se torturando. Então, escolha dentro do tema dentro do que você gosta e assim, a relação orientador e aluno é parceria, confiança. Então, assim, tem que ser também prazerosa, né? Ele está ali para realmente te orientar e te colocar no melhor caminho possível. E uma coisa que, assim, eu vejo, até foi um pensamento meu no início, falar, urbanismo, nossa, mas TFG é tão chato a formatação de texto, né? As regrinhas de citação, de tudo. Não, você pode ter uma identidade visual, construir isso com essas regras, mas tendo a sua identidade visual, e isso foi maravilhoso que eu fiz isso, e eu sempre fui uma aluna que era conhecida pelos meus desenhos à mão da faculdade, e eu mantive isso até o fim, e construí o meu TFG também com todos os desenhos à mão. Então, assim, é importante também ser você enquanto você constrói seu último trabalho, né, para que você seja lembrado e faça algo diferente na sua graduação. Obrigado, Poliana. Obrigada, agradeço. Só antes de eu encerrar aqui, vou mostrar uma mensagem para a Tércia e para o João, que eu vou ficar bem felizes. Aí, ó. Um beijo, Alexandre. Obrigada. Saudade de vocês. Valeu, Alexandre. Obrigado, Alexandre. Pessoal, meu último recado, lembrando a vocês que nós estamos em julho, período de férias. Então, vamos dar uma folga para vocês às sextas. Então, vamos deixar vocês sextarem
e vocês vão, a partir da semana que vem, terçarem conosco, né? Então, nossas lives, a partir da semana que vem, ocorrerão às terças-feiras, né? Aqui no mesmo canal, @Instituto Rudá, né? Com o hífen entre Instituto e Rudá, às 6 horas da tarde também. Então, nosso próximo encontro já está marcado para a próxima terça-feira. Estou super ansioso para encontrar com vocês. E uma boa noite a todos. Ótimo final de semana. Bora sextar agora, gente. E até terça. Tchau, tchau. Bom Tchau. fim de semana a Tchau, todos. tchau.